Olá, meus amigos investidores. Meu nome é o Elton. Irei olhar com vocês as principais informações atualizadas do IRB e das ações IRBR3. Investe na companhia? Como é que tá o preço médio? Quantas ações vocês têm? E o que é que vocês estão esperando aí das cenas dos próximos capítulos da empresa, meus amigos? Porque nas cenas dos últimos capítulos o negócio não tá nada bom. As ações IRBR3 estão operando aqui próximo da sua mínima histórica, que por enquanto tá lá no R$ 1 no momento que eu gravo esse vídeo. E no último pregão, meus amigos, as ações foram bater em R$ 1,02. Então, por 2 centavos, não empatavam, não tocavam novamente na mínima histórica do papel. E a empresa, meus amigos, ontem divulgou o seu resultado referente a agosto e ao acumulado dos últimos 8 meses deste ano. E não trago notícias boas, infelizmente. Mais um mês, mais um resultado que o IRB deixou a desejar. Porque qual é o grande questionamento do IRB aqui, meus amigos? É que desde quando a companhia teve os escândalos de corrupção e manipulação de resultados escancarados no início de 2020, o mercado está cada vez mais cético em relação ao fato de que o IRB é uma empresa sólida ou não é uma empresa sólida. Eu mesmo, quem acompanha aqui no canal há um certo tempo, no início eu era muito mais otimista com o IRB do que eu sou em relação a hoje. Eu nunca fui um torcedor, ou seja, nunca incentivei aqui falando que o papel ia explodir de uma hora para outra, que ia bater lá nos R$ 40 de uma hora para outra. Pelo contrário, eu sempre mandava o povo ter prudência, prudência, prudência. Quem acompanha aqui os vídeos há mais tempo sabe disso. E sabe também o quanto que eu apoiava, o quanto de críticas eu recebia na época que a euforia estava tomando conta dos jovens. Eu falava, rapaz, tomem cuidado, diversifiquem, aportem maior capital em empresas que estão sólidas. O IRB pode dar a volta por cima, pode, mas também pode demorar. E assim como também podemos chegar à conclusão que o negócio é pior do que pensávamos. O buraco é muito mais embaixo. Pronto. Então hoje, a partir não, né? A partir dos últimos resultados, a partir de agora não, mas a partir dos últimos resultados, principalmente através da mudança da, da fala, né? Da própria diretoria, eu comecei a ficar cada vez mais com o pé atrás, porque a diretoria falava que 2022 seria o ano de virada do IB. Agora já colocaram para 2023. E 2023 está agora em cima. Em 2023 vão botar para quando? 2025? 2030? Então, é aquela coisa, sempre manter os pés no chão e investir em empresas que são sólidas atualmente. Essas que são mais complicadas, botar pouquinho, não arriscar demais, não vender apartamento, como alguns fizeram, né? Vender apartamento na praia. Enquanto que quem vende esse apartamento na praia hoje está aí com um patrimônio bem complicado, se ele tivesse com um apartamento bem capaz de, dependendo do local, né? Ter uma valorização muito grande nesses últimos 2 anos. Então, em relação aqui, ó, a resultados, prêmios, como é que foram os prêmios? O que são os prêmios, né? Prêmio é o que a empresa recebe por fazer o resseguro. O IRB é uma empresa resseguradora. Temos as seguradoras e essas seguradoras dividem o risco de determinadas operações de seguros com outras empresas. Essas empresas são justamente as resseguradoras. Então, em prêmio, meus amigos, nos 8 primeiros meses desse ano, foi aqui de 5 bilhões 563 milhões de reais. Infelizmente, queda de 7,5 em relação ao mesmo período do ano passado. Sendo que no Brasil teve um crescimento de 4,5% e uma redução expressiva no exterior, 26%. O exterior é onde estão boa parte desses contratos fraudados da antiga gestão. Cada vez mais eles estão contribuindo com um percentual menor no IRB. Isso aqui está puxando para baixo os resultados da companhia. Em agosto, ó, total de prêmios, 525 milhões de reais, uma redução, meus amigos, de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Exterior conseguiu aqui puxar 51% para baixo, mas no Brasil também não foi muito bom, queda de 16%.
Sinistralidade, como é que tá o índice de sinistralidade, a sinistralidade total? Nos 8 primeiros meses, despesa total com sinistro passou os 3 bilhões 765 milhões, quase 2% de alta em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o índice de sinistralidade foi de 107%. Aí eles falam aqui, olha, se tirássemos aqui, ó, segmento rural, impacto da Covid, ele seria de 82% contra 87% do ano passado, mas não importa, mas o que importa é o que efetivamente foi. E no mês de agosto, a despesa de sinistro passou aqui de 633 milhões, com um índice de sinistralidade, eu vou dar até uma ampliação, ó. Ampliar aqui, 145%. É isso mesmo. Eu nunca tinha visto o IRB reportar um índice de sinistralidade tão elevado. A despesa, ó, foi 19% superior ao mesmo período do ano passado, que teve um índice de sinistralidade de 85%. E o resultado, como não poderia deixar de ser, meus amigos, nós estamos aqui no ano até agora com mais de 516 milhões de prejuízo. 516 milhões de reais em prejuízo, meus amigos. No mesmo período do ano passado, o prejuízo estava lá por volta dos 170 milhões de reais. Em agosto, o prejuízo foi de 164 milhões, enquanto que em 2021, no mês de agosto, teve um lucro aqui de quase 85 milhões de reais, sendo que lá esse impacto foi fruto de um não recorrente. Então, se não tivesse esse não recorrente, teria sido um mês de prejuízo também. E a companhia divulga aqui que vai divulgar seu resultado, ó, daqui a pouco, dia 10 do próximo mês, e no dia 11 será a apresentação do resultado. Porque eu destaco que os resultados do IRB foram ruins. Não foram ruins, na verdade. Foram péssimos, meus amigos. Porque o setor de seguros como um todo, ó, setor de seguros como um todo, no mês de agosto, ele teve um excelente mês, essa é a questão. O setor está aquecido e o IRB não está conseguindo tirar proveito disso. O crescimento do faturamento nos 8 primeiros meses deste ano, em relação ao ano anterior, 21% de alta. Agosto desse ano, com agosto do ano passado, meus amigos, 29% de alta. Vários segmentos subindo, segmentos bem aquecidos. E o IRB aí não consegue, cara, não consegue gerar resultados positivos, ó. Segmento de vida, ó. Vida avançou 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Sinistralidade, ó, 32% nesse segmento. E o IRB com a sinistralidade lá em riba. Seguro de automóveis, faturando 5 bilhões. Crescimento aqui, ó, 45% no comparativo mensal e 34% no acumulado. Seguros corporativos, evolução 27%, 18% quando pegamos aqui, ó, o acumulado ano. Sinistralidade 41% em queda também. Seguros individuais contra danos, ó, cresceu 11% em relação ao anterior. No acumulado ano, 9%. Taxa de sinistralidade, 38%. Seguros rurais, vamos ver aqui que foi o calo no sapato, né? Crescimento, ó, totalizando 2 bilhões de reais, crescimento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. E no acumulado do ano, crescimento de 43%, meus amigos. Agora, enquanto teve crescimento, a sinistralidade também teve aqui uma alta, ó, 51%, certo? No ano não, desculpa, no comparativo mensal. E no acumulado do ano, 131%. Então, aqui é um dos calos do sapato do IRB, mas não apenas do IRB, do setor como um todo, certo? E seguro de crédito e garantia, tivemos um crescimento de 17% em relação ao mensal. E no comparativo dos 8 primeiros meses do ano, 18%.
Então aqui vejo que em relação à sinistralidade, tivemos aqui uma sinistralidade de 25%. E sendo que aqui tivemos uma alta da sinistralidade. Mesmo assim, totalmente controlado, nada demais, meus amigos. E os aluguéis, que muitos colocavam a culpa nos aluguéis. Não, olha, tá desse jeito por causa dos aluguéis disso, dos aluguéis daquilo. Certo, tudo bem. Mas os aluguéis, eles estão aqui há vários dias na faixa aqui dos 100 milhões de papéis, 90 milhões de papéis. No último pregão, aqui no caso quinta, né? Sexta não deu tempo de atualizar. 109 milhões de papéis alugados. Isso, para a quantidade atual de papéis, não é nada. Percentualmente, é uma quantidade bem reduzida. Ó, taxa do aluguel também, que era lá facilmente, chegava a 40, 50%, 60% ao ano. Tá aqui, 1,22% ao ano. Então, no IRB atualmente, não temos nem interesse comprador e nem interesse vendedor. Tá caindo aqui por gravidade. O preço médio dos vendidos está lá no R$1,10. Então o preço médio deles está bem coladinho. Qual é o risco disso? A empresa, ela tem maior as ações, né? Pelo cenário atual, vou fazer uma pergunta para vocês. Ela tem uma probabilidade maior de subir ou uma probabilidade maior de cair? Faço outro comparativo junto com essa questão. Ontem foi dia de vencimento de opções, meus amigos. Ontem, índice futuro subiu 2,8%. 2,8% fechando praticamente na máxima do dia. Índice Ibovespa, que é o índice à vista, subindo 2,35%, desculpe. Ações como Vale, Petrobras e várias outras empresas sólidas que dão resultados recorrentes, subindo facilmente mais de 2, 3 até 4%. Qual é a probabilidade de uma ação nesse contexto de alta bem forte no mercado que nós tivemos ultimamente? Qual seria a maior probabilidade? Ela subir ou cair? Essa é a pergunta que eu faço. E lembrando que o preço médio dos vendidos estão aqui, ó. Tá um pouco acima dessa linha vermelha. Eles vão fazer de tudo pro preço fazer isso daqui, ó. Aí um outro fantasma começa a rondar as ações do IRB, que é justamente o risco do grupamento. Então lembrem-se, meus amigos, o que vai fazer a diferença para vocês, pequeno investidor, eu falo para o pequeno investidor no longo prazo, é justamente a diversificação da sua carteira. Imagine que durante todo esse problema aqui no IRB, você tivesse diversificado, ó. Por exemplo, botasse nas ações aqui BB Seguridade, botasse IRB aqui também, ó. Vou botar até um percentual maior pro IRB, ó. IRB. Mas se tivesse BB Seguridade, você tivesse Banco do Brasil, você tivesse aqui Itaú, Petrobras, Vale, Uzi Minas, tivesse aqui Braskem, sei lá. Enfim, essas empresas que ultimamente estão dando bons resultados. Vejo que algumas ações subiram muito forte, enquanto que o IRB só fez afundar. Você poderia até estar com sua carteira negativa, mas pelo menos haveria um equilíbrio. As ações boas, elas estariam equilibrando estas ações mais complicadas, como é o caso do IRB. Eu poderia citar outras ações complicadas, mas a diversificação serve justamente isso. Diversificação não é para você potencializar os seus ganhos, mas sim para diminuir os riscos envolvendo a sua carteira. Lembre-se disso, isso é muito importante.